Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma semana trazendo, dessa vez, uma convidada que já esteve aqui conosco e que muitos pediram para a gente tratar de mais um tema ali, que é uma consequência do primeiro tema. Deixando para todos vocês que o QR Code, para quem quiser entrar em contato conosco, com a doutora, eu já vou apresentar, ou com nós, está aqui. Pode entrar em contato, podem fazer perguntas e espalharem para as pessoas. Tudo bem? Doutora Mariana, nossa pediatra, aqui novamente. E vamos abordar aqui um tema que ficou, né? Nós começamos com a primeira infância ali, falando um pouquinho do bebê, da primeira infância ali até os 6, 7, 8 anos de idade. Espero que agora a gente consiga abranger aí um pouquinho mais. Tudo bem? Oi, Lê, boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer, para mim, estar aqui novamente falando de um tema tão importante. É uma honra e muito bom levar informação de qualidade, de verdade para todos, para as famílias, né? E te agradeço aí a oportunidade de a gente estar falando de um tema tão importante e que precisamos falar, que é a obesidade. E hoje, como você falou, o enfoque vai ser nessa obesidade aí numa criança já mais velha, no adolescente. Você sabe que eu acho que é um dos temas mais diversos que a gente tem. E você sabe que para conversar contigo, eu estava procurando na internet sobre esse tema. Tem muita falação, pouca coisa realmente bacana, muita confusão entre o que é a primeira infância, o que é, em que momento que a gente determina ali a vida adulta e começa a tratar como se fosse um adulto e assim por diante. Então, vamos tentar começar a focar por aí, vamos focar. Nós vamos falar de que idade a que idade, para a gente focar agora. Então, no primeiro podcast, né, no nosso primeiro encontro, nós falamos da origem, né, da obesidade que veio desde antes da pré-concepção, gestação, os primeiros 1000 dias, que inclui essa primeira infância. A gente sabe que o hábito alimentar da criança, ele se consolida ali por volta dos 4 anos. Então, hoje nós vamos entrar aí nessa fase, depois dos 8 anos, que uma criança ali já está escolhendo, já está com um hábito alimentar já bem estabelecido, já tem uma rotina, já passou por a fase da introdução alimentar, do conhecer alimentos, e já está ali escolhendo, já está na escola, vai na escola, escolhe o que quer na cantina, ele mesmo, né? Muitas vezes ele compra e já consome. Então, você sabe, eu vou te dar então uma colocação minha. Você sabe que meu filho mais velho, você conheceu bem ele, Sim. E ele nessa época, entre 8 e 10 anos, nós tivemos muita dificuldade com a alimentação dele, né? Ele não se alimentava bem, ele não deixava a gente... Ele saiu daquela fase em que a gente fazia as coisas, montava, para ele ir para quase que o que ele gostava, aquela coisa de coloca no prato, mas eu não como. Uma seletividade ali, né? Uma seletividade muito grande. Foi uma seletividade por carboidrato, né? Batata frita, macarrão, bolacha, chocolate... foi um negócio assim bastante dificultoso essa entrada na escolha da criança. Quando você e aí vem a minha pergunta pelo seguinte: muitas vezes quando a gente ia conversar nessa época, muita gente falava, não, calma, deixa lá, daqui a pouco ele se resolve. Vai passar. É uma fase. E aí, vai passar? É uma fase. Que dica que você dá para essa mãe que estiver em casa, tá com o filho ali, tá com essa restrição, com essa comilança de carboidratos muito intensa. Ultraprocessados, né? Exato, então, o que fazer com isso? Olê, então é um problema realmente, quando a criança ela passa por essa fase aí de ir na escola, já não usa mais a lancheira, não é a com mãe, 8, 9 anos de idade? Já não usa mais, né? Eu acho que eles tacam a lancheira em cima da gente. Exatamente, se deixar, né? Então porque é o problema, porque até quando a gente monta a lancheira, nós pais montamos a lancheira, então nós escolhemos o que a criança vai comer. A partir daquele momento que nós não montamos mais, que a criança não leva, que ela está entrando numa nova fase ali de vida, de rotina com os seus amigos, com o seu grupo, fica mais... Nós perdemos um pouco esse controle. Né? E aí, o que essa criança vai comprar? Infelizmente, a maioria das escolas hoje, a maioria dos lugares, até nos restaurantes, né, o menu Kids, o prato Kids, são ricos em carboidrato. Né? A gente vê salgado, fritura, macarrão, arroz e batata frita no mesmo prato.
3 carboidratos, né? 3 carboidratos diferentes, com alto índice glicêmico, com pouco valor nutricional, uma proteína de baixo valor ali. Você não tem um verde, você não tem um legume. Na cantina da escola não tem uma salada de frutas, não tem uma fruta, não tem uma opção. Até porque eu imagino que a cantina da escola, ela tenha alimentos talvez um pouco mais saudáveis, mas é mais difícil de preparar, mais difícil de conservar, Sim. é mais difícil de um monte de coisas, e a criança começa a passar aquela coisa de, pô, meu amigo tá aqui do meu lado comendo pizza e eu vou comer salada? Exatamente. Aí entra essa questão do grupo, né, que o adolescente entra. Então, essa fase, ela é mais desafiadora para os pais. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, assim, é uma fase, a criança, ela passa por várias fases na alimentação durante toda a vida. Desde a introdução alimentar até chegar ali por volta dos 3, 4 anos, que tem uma seletividade. Depois aí entra nos seus 7, 8 a 10 anos. Depois vem a adolescência, onde a gente sabe também que muda um pouco esse padrão. Então, a criança passa por essas fases. O que nós, pais, devemos ter é entendimento daquela fase e não perder a rédea da situação, não perder o domínio. Não deixar que o dia a dia, né, que eu falo que a rotina deve ser feita. A exceção não deve virar regra. E hoje o que a gente vê, nós estamos falando sobre a obesidade, e eu estava até pegando um dado, que estava pegando na internet o dado, de que 50% de filhos de um dos pais obesos vai ficar obeso. E 80% quando ambos os pais sofrem da obesidade, a chance dele ficar obeso. Eu acho que talvez esse seja o maior momento em que a contribuição da mudança do hábito dos pais é talvez ainda mais importante para os filhos. Sim. Porque se a tua rotina for comer pizza e lanche à noite, seu filho vai querer comer. Provavelmente seu filho vai comer pizza e lanche à noite. Com certeza. Porque você saiu daqueles 3, 4 anos que você fazia comidinha e conseguia comer uma pizza. Exatamente. Você fazia uma papinha e conseguia comer um hambúrguer. Para ir para esses 8, 9 anos de idade, onde ele está basicamente comendo o que você come. E comendo no local que você come. eu vou comer outra coisa. Exato. E exemplo é exemplo, né? Sem exemplo a gente não vai a lugar nenhum. O exemplo arrasta. A criança, ela é uma esponja, ela é o reflexo do ambiente que ela vive. Então, e muitas vezes a gente vê isso, nossa, o pai é gordo, né? A mãe também, a criança vai ser gordinha, é normal, ela vai ser gordinha, a gente tem a genética. Você sabe que existem vários genes envolvidos na obesidade, mas nós não somos reféns da nossa genética. Não. Existe uma condição que se chama epigenética, que é nossas escolhas. O que o ambiente externo influencia naquele gene? Ele vai ativar ou desligar um gene. Então, são os gatilhos, né? Mas você sabe que eu acho que tem um pouco também da nossa história como sociedade, né? Sim. Porque... Cultural. Exato, porque veja só, lá atrás nós acreditávamos que aquela criança muito magrinha era um problema, porque ela era muito magrinha, ela sofria... O gordinho que era saudável, né? O gordinho era mais saudável, era o mais fortinho. Mais forte. Ele exercia até uma certa dominância, porque ele era mais robusto, um pouco maior do que os outros. Para a gente estar entendendo cada vez mais que a gente tem que bloquear essa obesidade o mais cedo possível. Exatamente. Porque, assim, o malefício dela está sendo algo, assim, indiscriminado. Sim. Hoje eu trabalho com obesidade e sabe que a sensação que eu tenho? Que muitas pessoas chegam hoje, que estão ali na casa de 40, 30, 40 anos de idade, e falam assim, poxa, quando eu tinha 15, 20 anos de idade, eu era magro, aí eu engravidei, eu comecei a trabalhar, e aí eu engordei. Mas ele foi magro. E hoje você está pegando uma geração que tem hoje uns 20 e poucos anos de idade, e ele chega no consultório e fala, doutor, eu sempre fui gordinho. Eu nasci gordinho. Exatamente. E sou gordinho até hoje. Ele não sabe o que é ser magro. Ele não viveu o que é ser magro para entender talvez isso, ou para nortear para onde ele tem que ir, onde ele tem que deixar de ir. Por isso que é importante, e eu acho isso muito grave. Sim, isso é grave e isso me mostra o quê? Reflete que essa obesidade está começando lá na primeira infância. Sim. São os primeiros 1000 dias, a programação metabólica. Nossa microbiota intestinal, por exemplo, que é importantíssima, como nossa impressão digital, cada uma tem a sua.
ela é formada nos primeiros 2 anos de vida. Então, se o seu filho já está acostumado com uma dieta rica em ultraprocessado, açúcar, gordura trans, refrigerante nos primeiros 2 anos de vida, a microbiota dele não vai ser formada de forma benéfica. Ele vai ter um paladar condicionado a gostar somente desses alimentos. O cérebro vai viciar no açúcar, vai viciar na gordura, porque esses alimentos são feitos para nos causar vícios. Consequentemente, a obesidade na criança só aumenta, né? Os números são assustadores. Até 2035, 1/3 das crianças vão estar obesas. É assustador. E me fala uma coisa, essa obesidade, então, que nós falamos aqui desses 8, a gente não deve, então, deixar a criança ficar esperando, porque a sensação que tem é assim, espera mais um pouquinho, ele literalmente, ele entra na adolescência, ele vai se olhar no espelho, aí ele dá um jeito, aí ele se auto-arruma. Mas eu acho isso perigoso. Perigoso. Sabe, esse arriscar, sim, ver se, sim, quando ele entrar na adolescência, sim, ele vai melhorar. E ele pode não melhorar. E você começar uma adolescência com obesidade, ainda mais na sociedade que vivemos hoje, sim, onde você tem bullying, onde você tem fotos, onde você tem redes sociais para cima e para baixo, é um negócio, né, muito difícil e que está levando talvez ainda mais problemas emocionais lá na frente. Sim, né? e vamos falar da adolescência. A adolescência já é uma fase marcada, né, por essas alterações hormonais do eu, de questionamentos por parte do adolescente. E esse adolescente já entrar nessa fase com uma alteração do seu próprio corpo, né? É um adolescente que não consegue vestir um maiô, ele não consegue, ele vai num clube com os amigos, ele se sente mal com o seu corpo, não consegue correr, às vezes não consegue calçar o próprio sapato. Uma criança, um adolescente que já tem as manchas, uma resistência à insulina, manchas escuras, né, cacantose nigras no pescoço, nas axilas. Essas alterações visíveis vão impactar de forma negativa o emocional dessa criança. Então, uma criança com o emocional abalado, uma criança... Eu falo que as crianças estão estressadas hoje. É uma rotina desgastante. Essa questão emocional que a gente já está falando da própria adolescência, o corpo como ela se vê perante ao grupo, a sobrecarga, né, escolar, de atividades, uma criança que não tem contato com natureza mais, as crianças hoje. Você falou sobre hormônios. Existe alguma indicação médica hoje já dessa, por exemplo, uma menina que está acima do peso, se ela acaba tendo uma menarca mais precoce, isso, uma menstruação mais precoce do que uma menina, ou uma puberdade mais precoce no menino, ou uma puberdade mais retardada? Sim. Por causa da obesidade? A obesidade, gente, o acúmulo de gordura ali naquela região abdominal, né, na região de vísceras, a gordura é um tecido adiposo. Ela produz citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, elas vão inflamar o cérebro do seu filho, o intestino, o fígado, vai desregular a produção de hormônios. Uma das consequências da obesidade é a puberdade precoce. E como vem aumentando, Lê? Isso, assim, no meu consultório é chocante. Ver como cada vez mais os pacientes, as mães me procurando com meninas com síndrome de ovário policístico, meninas menstruando precocemente, meninas com alteração de crescimento estatural, meninos com órgãos genitais pequenos, entrando na puberdade ou deixando de crescer como deveriam. Essa gordura visceral, esse consumo exagerado de ultraprocessados, que são venenos para o corpo da criança, eles impactam, eles causam consequências. E essa puberdade precoce, eu posso te falar até de uma epidemia de puberdade precoce, porque é chocante o número que cresceu. E existem medicamentos, sim, eles têm indicações precisas, tanto é que existem medicamentos para, você sabe, cirurgia bariátrica, medicamentos injetáveis, as canetinhas que todo mundo já conhece. São medicamentos, gente, que têm indicações precisas. Não são medicamentos que a gente tem que sair usando torto e direito. Eu quero bloquear a menstruação da minha filha. É que eu quero que ela cresça mais. Tem muito efeito colateral. Desregula outros cascatas, outros hormônios no corpo. Então tem indicação e não adianta nada eu simplesmente prescrever uma canetinha, prescrever um bloqueio ali. E não corrigir a alimentação. E não corrigir. O básico, né? O básico. Vamos fazer o básico bem feito. A gente tem que cuidar a mente, corpo, mente e espírito. Porque essa alimentação é nociva de maneiras que a gente não consegue ver. Às vezes,
A pessoa jovem é igual quando a gente trata o obeso jovem, que esse obeso que tem menos de 30 anos de idade, e muitas vezes ele chega lá e fala assim, não, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Sou saudável. Ele é saudável no sentido de que ele não tem alterações ainda tão visíveis no exame, ele não tem uma sintomatologia. Ele trabalha, porque a ele tem uma vida pouca ativa. idade dele está compensando o fato dele ser obeso. Sim. Mas ele já está doente. Já e essa criança, então, nós já consideramos ela doente. Doente? Ela está doente, ela está sendo envenenada. O intestino da criança é inflamado, igual eu expliquei aqui. Nos 2, 3 primeiros anos, essa microbiota intestinal está se formando. Se você inflama aquilo ali, você desregula. A gente sabe hoje do eixo intestino-cérebro. Perfeito. O intestino, ele se conecta com o nosso cérebro. Aí nós vamos falar de uma inflamação neurológica. Como que o açúcar, o produto químico ultraprocessado, industrializado, ele inflama o cérebro da criança. Hoje eu tenho exemplos no consultório, criança desatenta na escola, criança que não está indo bem, que não se relaciona com outras crianças. Ela tem TDAH, ele tem autismo, ele tem depressão. A gente faz uma simples... Sabe o que eu faço? Eu retira tudo de ultraprocessado, açúcar, gordura trans, refrigerante, corta um mês. A criança melhora, não passa suplemento, nada. Ela melhora com dieta. Eliminando o veneno. Peraí, vamos voltar a fita aqui. Você está falando que crianças que foram diagnosticadas ou mal diagnosticadas com TDAH ou coisas do tipo, na verdade, o que eles podem ter é uma má alimentação. Exatamente. Às vezes, eles têm uma inflamação, um retardo ali de inteligência, de cognição, de memória, de aprendizado. São crianças que começam a ficar dispersas na escola porque todo dia de manhã come alimento açucarado, suco, todo dia. Cumulativo. Não obstante, a gente vê muita gente que aprendeu a estudar comendo, né? Para tentar prestar atenção. E comendo açúcar, carboidrato. Ele fica comendo alface enquanto tá lendo o livro, né? Todo mundo tá ali comendo chocolate, uma bolacha, um café com um bolinho, alguma coisa assim, né? E a gente fala dos neuronutrientes, né? São alimentos que fazem bem para o cérebro. Então, você tem uma criança em fase de desenvolvimento cerebral, uma criança que está aprendendo, que está desenvolvendo ali a cognição dela, a inteligência, habilidades. O que eu vou fazer? Eu vou dar um alimento que inflama o cérebro do meu filho, como o açúcar, o refrigerante, o suco de caixinha, o miojo, enfim, ultraprocessados. Ou eu vou dar alimentos de verdade que vão fazer bem para o cérebro, que o meu cérebro gosta? Então, assim, a resposta é simples. Perfeito. Lógico que a gente tem que preferir um alimento que é um neuronutriente, né? O abacate, as oleaginosas, as frutas, os legumes, e os nem tubérculos. É tão difícil assim essa alimentação, né? Não é difícil, não é cara. Mais inteligente dentro desse ponto de vista. Inteligente, é o básico, é fazer o básico bem feito, é comer comida de verdade. Muitos pais falam, eu falo assim, o que come de manhã? Toma leite de vaca com Toddy, biscoito de recheado e vai pra escola. Manda o que na lancheira? Pão, bisnaguinha, com requeijão, com presunto. O que vai acontecer com essa criança? Uma hora, ela vai ter uma inflamação no cérebro, ela vai ter alguma alteração de diabetes, ela vai ter uma insulina alterada, ela vai aparecer uma pneumonia, aí a mãe me fala, doutora, surgiu do nada essa doença. Não é do nada que surge, as doenças não surgem do nada, igual você falou. Ela vem, é um processo cumulativo de danos, de toxinas que essa criança é exposta todos os dias. E hoje, Lê, alimentar bem, comer comida de verdade, a criança que come comida de verdade, muitas vezes ela sofre bullying na escola. A criança que ela não come ultraprocessado, não come bolacha recheada, ela, coitadinha, ela não come, tadinho. E eu vou falar uma coisa, assim, e não é... Lógico que eu entendo a sua defesa, eu entendo, mas, gente, se vocês estiverem aí em casa e se a gente conseguir melhorar o café da manhã, se a gente conseguir melhorar o almoço, é isso aí. Se você conseguir melhorar a janta, você já está fazendo um baita de um negócio, porque está sobrando um espaço menor para um lanche. Às vezes, realmente é difícil, como nós falamos... Eu tenho crianças. Sim, mudar a sua ainda tá lá, o seu eu conheço, o seu João bebê. Eu consegui controlar ainda você na ainda rédea, controla. Mas os meninos, quando vão hoje pra escola, o Arthur,
que tá mais velho, que teve muita dificuldade, hoje consegue levar uma barra de proteína, já tá ali nos 15 para 16 anos, já tá resolvido na vida. O Heitor ainda come na escola. Sim. E aquilo que nós conversamos na escola é difícil. É difícil controlar, ele vai ver os amigos, esse tipo de coisa. Nós não precisamos ser radicalmente, mas vamos começar com... Vamos corrigir o café da manhã, Sim, o que vamos você consegue. corrigir o almoço, vamos corrigir o jantar. Então, hoje no café da manhã é ovo, Perfeito. é um pedacinho de queijo, é uma fruta. Isso. Para aí ele vai na escola e volta, na hora do almoço tem lá a salada, tem os legumes, tem arroz, tem feijão, tem carnes. E a mesma coisa vai indo para janta. Perfeito. E diminuir bolachas, eu acho que é um negócio assim... Não. Corta. Eu não acho compra. que não tem necessidade. Tem necessidade nenhuma. Meio da tarde lá em casa tô com fome, tem fruta. Meio da tarde é fruta. Não tem um omelete, acordo. uma tapioca, uma receita simples ali que você pode fazer no dia a dia. E é isso, o segredo é esse. Assim, eu falo com as famílias, na criança, infelizmente, o radicalismo também é complicado. Eu não sou a favor do radicalismo, mas é o que você falou. A exceção, né, deixar aquilo às vezes para um dia no fim de semana, ou apenas aquela refeição da escola que você sabe. E quando você conscientiza, muda dentro de casa, eles mudam. Ele vai chegar na cantina da escola, vai ver a água de coco e o suco de caixinha. Ele vai tomar água de coco. Você começa a parar de... O seu paladar não consegue mais. Você sabe que com o mais novo nós fizemos um trabalho, porque o mais velho acabava tomando mais refrigerante. O Heitor hoje toma água, não é nem água de coco, é água. E até em Isso, o melhor restaurante chega e fala, o que você quer? água. Quero água. Isso, água aí é ótimo. E é o melhor, é a água, né? Eu acho que os líquidos que ele toma é água e leite. Não sobrou mais nada para ele, só água e leite. E perfeito. Então, assim, essa mudança a gente tem que começar em casa, né? Muda o café da manhã, muda o almoço. E outra coisa que eu sempre falo, outra dica que eu dou para os meus pacientes, né? Para todos que estão ouvindo aqui também. Refeição em família. E como é difícil hoje, porque eles querem ver TV, eles ficam, porque acaba ali, às vezes, durante a semana não tendo, mas é uma briga. Lá em casa, toda vez que a gente está em casa, é sentado na mesa, para segurar, para ficar, para tentar ficar, para aprender também a se comportar na mesa. Sim, exatamente, assim, começa a cultivar esse hábito. Mas na hora do jantar, pode ser na hora do jantar, chegou o pai, a mãe, tá todo mundo em casa, vamos sentar juntos? E que esse ambiente seja um ambiente agradável. Não seja um ambiente que o pai tá brigando com a mãe, que tá falando de problema, que tá falando de conta, que tá falando de mal de alguém, fazendo, né, outros comentários. Que seja um ambiente calmo, que seja para falar do dia, como que foi seu dia, harmonioso. E os estudos científicos mostram que essa pequena mudança, ela impacta de forma positiva no rendimento escolar, diminui o consumo até de drogas e álcool por adolescentes, diminui o consumo de atividades arriscadas por essas crianças, adolescentes. Esse ambiente acolhedor. E até porque é dentro desse ambiente que nós criamos aquilo que nós falamos, né? Que é a experiência dele ver. Meu pai e minha mãe estão comendo isso, logo... Eu vou comer. Eu vou ter que comer. Não tem muito para onde eu escapar. Não tem para onde escapar. E levar, e mais o que... E a criança, falando da criança obesa, não falar do alimento como um peso, sabe? Do alimento saudável como um peso. Falar daquilo ali como saúde. Eu falo com os pais, ensina seu filho que aquilo que ele está consumindo é por saúde. A perda de peso, o ganho, né, a melhora clínica dos sintomas vai ser consequência. Então eu vou optar por alimentos que vão me dar saúde. Para que eu vou consumir à noite uma bolacha recheada se eu posso consumir um omelete, que é um alimento que vai me dar saúde? Então ensine isso para o seu filho. Busque, por exemplo... Vá junto com seu filho numa feira, escolha... Levar junto, né? Isso. Leve o seu filho para fazer compras com você. Vamos escolher quais frutas a gente vai comer essa semana? Quais frutas você quer comer, meu filho? Pergunte, dê autonomia pro seu filho, pergunte para ele o que você quer comer. O que tem aqui na feira que você quer comer? Vamos fazer junto uma receita? Traga seu filho junto. E eu vejo isso na prática, Lê, é impressionante. Essa semana eu atendi uma mãe falando, doutora, ele não vai comer, ele nunca comeu, ele não vai comer. Eu falei, traz junto, começa a fazer as refeições juntos. Às vezes até o preparar junto. Isso, aí eu falo, o pulo do gato, coloca seu filho para preparar, vamos preparar junto o bolo
de farinha de amêndoa, adoçado com tâmara, com banana, não vão colocar o açúcar? Ela foi lá, escolheu a fruta, escolheu o sabor. Vamos preparar juntos? A mãe me manda a foto. Doutora, eu tô chorando aqui, emocionada. Eu nunca imaginei na minha vida que ela fosse comer isso. Que ela fosse comer tomate no café da manhã. Então é sobre isso. E é isso, é o básico bem feito. E isso dá certo. Perfeito. E agora vamos conversar sobre... Nós temos muito para conversar, mas vamos conversar uma coisa. Eu estava dando uma olhada sobre sono. Interessante. E uma das novas dificuldades que a gente vê, eu vejo isso direto no adolescente, é que o adolescente ele não quer dormir. Ele não quer. Né? Ele luta contra. Aí às vezes chega de final de semana, ele quer ficar aí sim, horas e mais horas. E na verdade, é essas horas do final de semana que ele deveria ter todo dia. Sim, exatamente. Quantas horas um adolescente precisa dormir? Gente, ó, o sono, vou falar do sono. Eu adoro falar de sono, porque sono reparador é vida, é saúde. Não adianta nada você praticar atividade física, você alimentar super bem, você beber água e você não dormir bem. Se você não dorme bem, os seus hormônios não são produzidos de forma correta. Seus genes que não deveriam ser ativados, genes ruins que a gente tá falando, vão ser ativados, genes ruins. A criança que não dorme bem, ela libera, o ser humano, né? Libera mais cortisol. Cortisol é um hormônio fundamental para o nosso corpo, que nos mantém em alerta, mas ele tem um horário para ser produzido, tem um horário para ser reduzido, de forma sincrônica, assim como a melatonina. E mais do que isso que você está falando, aquela pessoa, e isso serve para o adulto também, Sim. Porque aquela pessoa que dorme mal, ela acorda cansada. E fadigada. aí ela tem que fazer as atividades do dia, adivinha o que ela vai buscar? Uma fonte de energia. E ela vai buscar muitas vezes um produto mais industrializado, porque ali o cérebro vicia naquela fonte de energia para acordar. Agora eu preciso dar aquela acordada. Então, até o fato dele comer mal puxa o sono ruim ruim comer mal, e assim um vício, né? Uma corrente viciosa. Mas e aí? Quantas horas dormir? Então, o ideal para a criança, para o adolescente, para a criança dormir 10 horas. A criança tem que dormir. De 8 a 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. Horário para dormir. Tá. E criança e adolescente com 12 horas de sono, às vezes, deixa dormir, gente. Deixa dormir, não precisa acordar a criança. Sono é bom. E o sono tem que ser reparador. A criança, o ser humano, nós temos que estar na cama deitados, com o quarto todo escuro. Até, no máximo, 22 horas. Por quê, Mari? Por que isso? É simples. Nós temos 2 hormônios que eu falei, o cortisol e a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, e é um hormônio que vai induzir o sono, vai dar um sono de qualidade, vai nos relaxar, além de várias outras funções que a melatonina tem. Mas falando de sono, a melatonina ela começa a ser secretada no final do dia, em torno das 18 até as 20 horas. E ela atinge seu pico ali nesse horário, 9, 10 da noite. Então, se você está em estado de alerta, na luz, no TV, no celular, a luz inibe a produção da melatonina e aumenta a produção de cortisol. Você sabe que uma das coisas muito interessantes disso era um estudo mostrando que uma das melhores coisas que tem é lá para umas 8h30, 9 horas, desligar telas e começar a ler. Isso. Não ler. É isso, uma luz amarela. Sem luz. Isso. Ler. Uma luz que não estimule o seu cérebro, não luz branca. Porque aí você, inclusive, induz o cérebro a cansar da leitura, e aí você vai começando a dar aquela apaziguada. Acalmando. Para conseguir dormir. E a higiene do sono, a rotina do sono. É preparar a criança, a sua casa, você pai, você mãe, né? Isso é saúde, é falar de você também. A gente busca, igual a gente tá falando, que nós sermos exemplos. Então, preparar 8 horas da noite, no máximo, já tá com a rotina do sono. Desliga tudo, até a luzinha vermelhinha que fica ali no despertador, na televisão, aquilo ali estimula seu cérebro a não produzir a melatonina. E a leitura é fundamental. A leitura para criança pequena, leia o livro pro seu filho, leia um livro com ele, cultiva esse hábito. É um hábito tão poderoso, tão rico. E acalma, relaxa o cérebro e, ao mesmo tempo, cultura, inteligência, né? Então só tem a ganhar, manter essa rotina do sono. Então a criança não dormiu bem, cortisol dela lá nas alturas, já acorda estressada, aumenta uma compulsão alimentar.
ela vai buscar alimento açucarado no dia seguinte. Ela vai querer açúcar, estimula o cérebro. Açúcar é viciante, neuroestimulante. O adulto procura cafeína. É aquele adulto que toma mais de 20 xícaras de café no dia. É por litro, né? Por xícara. É litro. É litro. Litros, café na veia. Enfim. E aí, vai virando esse ciclo que você falou. Engorda, busca compulsão, ansiedade, o cérebro inflamado, intestino inflamado, fígado inflamado. A obesidade é a doença inflamatória. Inflamatória, né? A gordura visceral. Eu costumo falar, é uma coisa simples, gente. Acorda de manhã, abre a janela do seu quarto, olha pro dia, deixa a luz do sol entrar, ativar ali o seu cérebro, a sua glândula pineal, liberar aqueles hormônios que vão trabalhar nesse ciclo sono-vigília durante todo o dia, a vitamina D. Vou falar um pouquinho da vitamina D, eu sou fã da vitamina D. E na obesidade é importante falar na criança, Lei, por quê? Aquela gordura que fica ali na região abdominal, que é aquela gordura visceral, além de produzir essas citocinas inflamatórias, que a gente falou que inflama tudo, ela sequestra a vitamina D do corpo. A vitamina D, gente, ela é fundamental para neuromodulação, sistema imunológico, ossos, crescimento, essa criança tem fase de crescimento. Então, sequestrou a vitamina D, uma gordura sequestra a vitamina D, a criança já não toma sol, já não tem contato com a natureza, não põe o pé no chão. E aí vem aquele problema, né? A criança começa a ficar gordinha, não quer tirar roupa. Não quer. Se você não quer tirar a roupa para você tomar sol, para ganhar vitamina D, não você ganha. não consegue. Não. Se você não expor grandes partes do corpo, né? Que é tórax, a coxa, que essa área de maior exposição nossa de pele. Perfeito. Quer dizer, se achar que eu saí ao sol só com a mão e o rosto do lado de fora, você não vai ter uma produção boa de vitamina D. Não vai ter a produção. Tem que haver essa exposição do corpo, Sim, né? É fundamental, gente, o contato com a luz solar. Então, abre a janela, coloca seu filho, cultiva esse hábito com seu filho, olha pro céu, olha pro sol, ativa isso. Vitamina D, leve seu filho para passear ao ar livre, tomar sol. E, se necessário, a gente tem que entrar com a suplementação. Se necessário, não. As crianças, elas precisam de uma suplementação adequada. Criança obesa, igual eu tô falando, ela tem um sequestro já de vitamina D pela gordura visceral, abdominal. Então, eu vou precisar usar uma dose maior de vitamina D. E 99,9% tem deficiência de vitamina D. E temos que fazer exames na criança. Exames de sangue. Importante. Pelo menos. Que mais? Além de exames de sangue, você faz como rotina para essa criança? Gente, toda criança tem que fazer exame, tá? Ai, que dó, vai furar meu filho. Que dó é a doença. Dó maior ainda é seu filho internado, seu filho doente, seu filho não crescer como deveria, não engordar, não ser inteligente o tanto que ele deveria ser. Isso aqui é ter dó. Dó é a criança ter doença. Furar não, gente. Pelo amor de Deus. A criança tem que fazer exame. Toda criança, tem que fazer exame anual. A partir de 1 ano de vida, a criança tem que fazer exame todo ano. Nós vamos avaliar os critérios. Criança que eu preciso pedir de 3 em 3 meses, tem criança que eu vou fazer de 6 em 6, individualizar. A criança obesa, ela precisa de fazer alguns exames diferentes, né? A gente vai dosar hormônios, a gente vai dosar essas vitaminas de forma completa, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina B12, a vitamina D, hormônios, hormônio do crescimento, testosterona. Quando é que você começa a se preocupar com tireoide na criança? Então, Desde sempre. Aí o pessoal me pergunta, doutora, criança pode ter problema de tireoide? Pode, gente. Criança pode e tem alteração de tireoide, tá? A tireoide é uma glândulazinha que fica aqui, no nosso pescoço, que muita gente nem lembra dela. Mas ela é uma glândula que ela desempenha tantos papéis no nosso organismo. E muitas vezes a criança ela vai ter uma deficiência, não na tireoide, mas ela vai ter uma alteração de produção de hormônio de tireoide por deficiência nutricional. Metabolismo do ferro, do zinco, do selênio, eles vão atuar. Se a criança, por exemplo, ela tem uma anemia, ela vai ter um TSH alterado. E a gente só vai descobrir se fizer os exames. A criança que começa a ter uma alteração de queda de cabelo, adoecer muito. Uma criança que não vai ter um ganho nutricional, é magrinha, mas ela é magra e não está saudável. Quando a gente vai fazer os exames, tudo alterado. Então, a tireoide e a produção de hormônio, a conversão de T4 em T3 também dependente de vitaminas, tá? Principalmente selênio, zinco, depende. Então, a criança que tem uma deficiência, igual a gente está falando de intestino inflamado, o intestino inflamado, ele não absorve.
Ele não vai absorver. A pessoa pode até comer, ele cai no intestino não é absorvido, não entra na célula. É uma coisa você comer, ser absorvido e entrar na célula. Perfeito. Então tem que ter esse olhar para o intestino, cuidar desse intestino dessa criança, diminuir essa gordura. E muitas vezes eu falo para os pais, o pai me pergunta, doutora, quantos quilos meu filho tem que perder? 10? 8? A primeira dúvida. Eu falo, pai, você não vai preocupar com quilo. Nós vamos diminuir medida. Na criança, eu vou diminuir, sabe aquela gordurinha ali? Nós vamos secar. Eu quero seu filho alto, forte e com músculo. Eu falo para muitos que me procuram, Maia. Chega lá e fala, eu tô com um problema, tal. Meu filho tem que fazer dieta. E eu falo, olha, a criança, ela tem um diferencial do adulto, que é justamente o crescimento. Corrige o hábito e deixa ele crescer. Nesse sentido, ele se ajusta, porque ele vai acumular, isso também é normal, não se entenda como obesidade, mas existe um acúmulozinho de gordura para ver o crescimento. Um acúmulozinho para ver um crescimento. Então, se você corrigir o hábito, dá tudo certo. Gente, o importante é corrigir o hábito. É o mais importante. E você corrigindo o hábito, você não vai nem importar com a balança ali. A criança, ela vai ganhar massa muscular, ela vai crescer, o osso dela vai crescer como deveria. Tudo. Então, aí você não preocupa com a balança. Então, o que você usa para determinar que essa criança está acima do peso? Então, na pediatria... Porque no adulto a gente começa ali pelo IMC, a gente tem as dobras cutâneas, tem as medidas... A impedância... Nós temos, acho que, uma definição um pouco melhor. Mas e na pediatria? Na pediatria é feita uma avaliação pelos gráficos de crescimento. 0 a 5 anos. Aquelas curvinhas. Isso, são aquelas curvas, tá? Que a gente avalia. Aí a gente avalia peso por idade, estatura por idade e IMC, tá? O IMC da criança. Então, quando essa criança ela tem que manter um gráfico de curva ascendente, sempre próximo da média. Se essa criança começa a subir essa curva, que não seja de uma forma contínua, ascendente, mas acima do esperado, e sair do gráfico, aí a gente vai fazer essa abordagem. Por exemplo, criança parou de crescer. Por que essa criança parou de crescer? Tá engordando demais, ela parou de crescer e tá engordando demais. Por quê? Então, sempre a gente vai fazer essa avaliação individualizada, também avaliando o sexo masculino diferente do sexo feminino, e fazer a intervenção baseado nessa estrutura de gráfico mesmo, diferente do adulto. Atividade física para crianças. Fundamental. E aí, se o meu filho tá gordinho, eu ponho ele para fazer muita atividade física e estamos resolvidos com isso? Não, as pessoas acham que fazer atividade física, eu faço atividade física, eu vou comer o que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Eu treino, eu como pra treinar, treino pra comer, e vida que segue não é assim, né, gente? Então, assim, é escolher comida de verdade e fazer uma atividade física. As crianças hoje, nós sabemos que elas fizeram uma inversão, elas saíram da época que a gente era criança, né, Lê? Brincava na rua, nos parques. Hoje não, as crianças saíram da rua pro sofá. Até porque tem uma violência maior. Claro, justificado por todas as outras questões, com certeza. Daí a gente precisa tentar dar uma corrigida nisso, Dar uma corrigida. Né? O que é que eu posso fazer para o meu filho gastar energia? Gastar caloria, exercitar, faz bem pro cérebro, pra saúde, pro músculo, pra tudo, não só pra perder peso, né? E tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o que era aquela educação física de colégio, eu não sei se você percebeu, tá diminuindo cada vez mais. Cada vez mais os colégios estão criando espaço para outros tipos de aula, para ter menos aulas de educação física direto. Eu vejo cada vez mais crianças ou pais, e isso deve chegar mais para você até do que para mim, pedindo aquele famoso atestado para o filho não ter que fazer atividade física, que a criança não quer fazer educação física, porque na educação física tem mais bullying, tem mais não sei o quê. Então, assim, uma dica que eu costumo dar, meu filho não quer fazer nada, escolha um esporte para fazer em família. Por exemplo, beach tênis, tênis de mesa. Escolha você é pai, homem, vamos fazer uma luta? Um jiu-jitsu, um judô? Eu e você, meu filho, vamos juntos? Toda terça e quinta? Não, todo fim de semana a nossa família vai fazer beach tênis, ou 3 vezes na semana. Vamos fazer natação com a mamãe? Eu acho natação um negócio que todo mundo tinha que dar um jeito de fazer, né? É fundamental. A infância... para o desenvolvimento. Nossa, desenvolvimento cognitivo, questão respiratória, alergias...
para musculatura, né? Para o próprio desempenho físico da criança. E musculação, como é que você tem visto? Porque nos trabalhos se mostra, porque antigamente a gente começava a musculação depois dos 15, 16. Teve uma época que tava ali, não se levanta peso até os 20 anos de idade. E hoje é o contrário, nós temos visto uma regressão dessa ideia, né? Eu vi escolas americanas botando musculação propriamente dita, com pesos, com tudo, a partir de 11 anos de idade. Sim, até a partir dos 8, Lê. A gente fala em reforço muscular. Tá? Sempre tem que ser feito com um profissional, educador físico, né? É um reforço muscular que não é feito com uma sobrecarga de peso, visando uma hipertrofia, uma queima de gordura, até porque a intenção na criança não é essa. E vamos comparar com um atleta olímpico, por exemplo. O atleta olímpico, ele vai ter observe que eles são menores, né? Eles são pequenos. Eles têm uma alteração de placa de crescimento nos ossos, porque foi um grande impacto. Só que no seu filho, para você levá-lo na musculação, é indicado, mas você vai fazer um reforço muscular com educador físico. E não uma musculação de alto impacto. Não, tá? O que faz um adulto... Um adulto ou um atleta. Causar um estresse muscular gigante para ver ganho da massa muscular. A nossa intenção na criança, na infância, não é essa, né? Nossa intenção ali é saúde, é promover exercício ali para aquele músculo, reforço muscular. E você acha esse reforço muscular melhor, igual a uma atividade aeróbica? Ou deveria ser feita ambas? Ambas, na verdade. Se você tivesse que escolher, qual dos dois? Então, assim, eu costumo falar para os pais que a atividade física, a criança, dê autonomia para a criança escolher. Lógico que você tem que orientar o seu filho, né? A orientação tem que ser feita. Leve seu filho, vão filho conhecer a escola de futebol, vão conhecer a aula de judô, a aula de capoeira, vão na academia, ver se você vai gostar. Vamos fazer um funcional que é mais aeróbico, ou uma atividade ali de natação. E dentro daquilo ali, vai colocando, vai ciclando o seu filho. Papai, eu gostei do esporte de futebol. Vamos fazer, não, gostei do handball. Gostei do beach tênis. Vai ciclando, vai fazendo esse rodízio de atividade física. Mas é fundamental o reforço muscular associado, no caso da criança obesa, ela vai precisar dos dois. Ela vai precisar de um reforço muscular e de um exercício que tenha um gasto energético. Né? Tem alguma coisa falando de quantas vezes por semana, no mínimo, essa criança deveria fazer uma atividade física ou por quanto tempo? No mínimo, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo. Mínimo do mínimo, Mínimo. Né? Nós, adultos, temos que fazer todo santo dia. Mas é igual a gente estava falando, uma criança também, as crianças vivem estressadas hoje. As crianças têm tanta coisa para fazer que não sobra tempo nem para ser criança. Então a criança também tem que ser criança, tem que brincar, tem que ter um momento de ócio, que eu falo de tédio, para ter criatividade, para inventar brincadeiras, para procurar o que fazer, para contar história, né? Brincar com o pai, com a mãe. Então isso é ser criança. E hoje as crianças não cansam mais, né? Você não lembrar que quando a gente era criança a gente já não cansava. Então, assim, tem que desgastar um pouco fisicamente a criança. Sim. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se deixar, a criança vai falar, já tô cansada, né? Eu nem comecei, já cansei. Exatamente. Não, você não cansou não, vambora. São as regras, né? Estimular e ser o exemplo. Se o seu filho ver você, né, o pai, mãe, praticando atividade física ali, todos os dias, ele vai querer fazer também. E o TDAH? Como é que você vê o TDAH em relação, por exemplo, agora à atividade física? Porque a sensação que eu tenho é que a criança que é realmente hiperativa, ela já é uma criança que tá pulando, tá... E hoje eu vejo, às vezes, o diagnóstico, e essa criança não é tão ativa assim. Não. Ela só é ativa embobaiada, né? Ela não é realmente aquela coisa de... Ela não tem uma patologia. Lógico que tem as pessoas que têm a doença, a patologia, né, o transtorno. Mas a gente tem que ter muito cuidado ao julgar, ao dar uma sentença na vida de uma criança ou de uma pessoa e falar que ela tem aquele transtorno, que ela tem um déficit, que ela tem aquilo. E muitas vezes a gente não tirou a causa daquilo. É olhar a causa. O que é que está causando essa agitação nessa criança? O que é que está causando essa alteração de sono? Por que essa criança não está alimentando? É uma coisa do ambiente, na família, na escola?
É uma dieta altamente inflamatória. Hoje o que eu vejo é isso, crianças alimentando alimentos que inflamam. Elas têm um cérebro inflamado. Eu tiro a inflamação, eu tiro o veneno, a criança melhora, a criança começa a dormir, a criança começa a comer arroz com feijão. A criança só comia batata frita, começou a comer arroz com feijão. Perfeito. A criança só tomava todinho. Agora ela toma água, não bebe água. Então, é uma mudança básica que tem que ser feita e, muitas vezes, Lê, é isso que tá inflamando e deixando aquela criança super agitada, estressada. Tá. E vamos um pouco além, então. Vamos um pouco mais para cima. Vamos. E agora que a adolescência tá instalada? 15, 16... Sim. E aí? Porque aqui mudou a figura. Sim. Aqui eu acho que já dá para tratar como adulto? Sim. Ou você acha que ainda tem alguma grande diferença a ser vista ali na casa depois dos 15, 16 anos de idade? Sim, tem. Tem diferença porque nós estamos falando ainda de um indivíduo, de um ser humano que não tem seu córtex pré-frontal desenvolvido. A gente sabe que o córtex pré-frontal é a região do nosso cérebro que comanda nossas decisões lógicas, nosso raciocínio, controle de emoções, tomada de decisão, é o juízo. Como assim toda criança de 15 anos de idade acha que já tem juízo pleno e você veio falar que ela não tem? Não tem. Então, ele na cabeça dele, crianças que estão ouvindo isso, adolescentes. Enfim, então a gente temos que partir dessa premissa. Esse cérebro não está desenvolvido. Então, é um adolescente que ele tem que ter a opinião dele, ele tem que ter autonomia. É uma fase única, assim como a primeira infância, assim como a pré-adolescência. Mas é um adolescente que ainda não tem a capacidade ali de saber o que é certo e o que é errado. Então, os pais, eles ainda têm eles têm um poder na vida daquele adolescente, tem que ter. E o profissional também tem que ter. Então, quando eu atendo o adolescente, eu converso com o adolescente, mas eu também oriento os pais. Eu peço o adolescente no final da consulta para sair, converso com os pais, informo tudo que está acontecendo, porque não é um adulto, a gente não vai tratar igual um adulto. Tá? É de forma individualizada. Mas aí a gente põe para fazer dieta, põe para fazer déficit calórico? É o que eu falo. Com 15, 16 anos de idade? Ó. Porque ali acabou assim, aquele estirão de crescimento, Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma mudança do estilo de vida. Eu vou reduzir alimentos calóricos demais, gordurosos demais, açucarados, por alimentos que são da natureza. Eu vou substituir uma caloria vazia por uma caloria que tem nutrição. Então, consequentemente, essa criança, ela vai perder gordura. Mais importante do que perder peso é perder a gordura, é diminuir a inflamação interna dos órgãos, a inflamação do fígado, a inflamação do cérebro, do intestino. Mais importante. Então, eu vou fazer, lógico, consequentemente, eu vou fazer uma redução calórica, mas é uma substituição. Eu vou substituir um alimento, uma bolacha Oreo ou uma salada de fruta. A salada de fruta é calórica? Ela é calórica. Eu vou substituir um óleo de semente de girassol por um óleo de coco. O óleo de coco é calórico? Ele é, mas ele não aumenta a insulina, ele é bom para o cérebro, ele é bom para o intestino. Então, eu vou fazer uma substituição, trocas do bem. Eu vou trocar o suco de caixinha pela água, pelo chá. E essa criança, esse adolescente de 15, 16 anos de idade, ele, se tiver alterações hormonais, provavelmente ele a tem, elas já devem ser corrigidas? A gente já deve entrar com correções hormonais nesse momento ou ainda não? Lê, eu vou sempre individualizar e eu vou partir da causa. Eu sempre vou tratar a causa. O que está causando a alteração hormonal nesse paciente? Ele tem um déficit primário na suprarrenal? Ele tem um déficit primário na tireoide? Ele tem um déficit primário na gônada que não está produzindo testosterona? Ou é tudo consequência da alimentação e da gordura que está inflamando tudo? Que está desregulando todo o seu organismo? Perfeito. Isso serve para as meninas que têm o chamado já ovários policísticos. Exatamente. Ao invés de eu dar o anticoncepcional, ir lá tampar o sol com a peneira, não. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Eu não vou tratar o sintoma, eu vou tratar a causa. O que está causando o ovário policístico nela? Ah, é o
A batata Pringles que ela come todo dia. O que tá causando a acne nela? Então eu vou fazer isso. Suplementação. Whey, creatina, esse tipo de suplementação. Que momento nós podemos começar a entrar? Inclusive porque eu tava vendo essa semana coisas de Instagram, esse tipo de coisa, TikTok. Da substituição do Nescau por Whey no leite. Gente, olha, tem que ter muito cuidado com Whey, tá? Criança pode tomar Whey? É a pergunta que mais chega no meu Instagram. Criança pode tomar Whey, doutora? Poder pode, tá? Mas cuidado com Whey. A maioria dos Wheys que a gente tem são junk foods. O que é isso? São produtos adicionados de maltodextrina, que é pior que o açúcar, um carboidrato complexo que aumenta a glicose do seu filho. Rico em carboidrato, açúcar, adoçante. Muitos Wheys estão lá. Não tem açúcar, mas é lotado de adoçante. Adoçante é pior que açúcar pro intestino. Então, cuidado. Você vai escolher um Whey pro seu filho. E o Whey, gente, a palavra Whey é do leite de vaca. O leite de vaca é um alimento inflamatório. Então, nós estamos tirando alimentos inflamatórios dessa criança obesa. Essa criança obesa, a gente tem que tirar o que inflama. Leite de vaca inflama o organismo, não tem jeito. E como você suplementa proteínas, por exemplo, essa criança? E aí, alimentação? Não, a alimentação só não é suficiente, tá? Excelente pergunta sua. A alimentação é fundamental. Comer bem, alimentos de preferência orgânicos, saudáveis, frutas, o que Deus fez. Eu falo assim, o que Deus fez? É o que você vai comer. Agora, só alimentação não é suficiente. A gente precisa suplementar. A suplementação é a cereja do bolo. Então, eu preciso suplementar. Essa criança, ela precisa de proteína? Precisa de músculo? Além da atividade física e da alimentação que ela vai comer mais, eu vou suplementar. Eu posso usar, por exemplo, um aminoácido livre, que é a forma que eu mais gosto, que são os aminoácidos essenciais isolados. Nós podemos usar o colágeno, né? A proteína do colágeno isolada. O Mix-Right, que é o melhor, que são os 8 aminoácidos essenciais, que tem uma absorção de 99% pelo músculo. As crianças podem usar de qualquer idade, adolescente, adulto, que no lugar do Whey. E se você for usar um Whey, os Wheys que eu recomendo são Wheys de proteína, o Beef Protein, que é o Whey da carne do boi, ou o Whey vegano, para as pessoas que são veganas, vegetarianas. Mas, de todos, o melhor é você usar a proteína isolada, que é o aminoácido, os 8 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz. Você vai ingerir eles, que eles vão ser absorvidos no músculo. Então, é uma da suplementação que eu passo para os pacientes. E é fundamental. Polivitamínicos também? Polivitamínicos também. A gente já falou da vitamina D. Então, a criança obesa, ela tem que tomar vitamina D. A gordura dela está sequestrando a vitamina D. Vitamina D pode nem ser chamada de vitamina D, ela é um hormônio, de tão importante que ela é para o nosso corpo. Principalmente para a formação de ossos, né? Formação dos ossos, nós estamos falando de ossos, dentes, unhas, cérebro da criança, né? Tireoide, ó. Então, ela é uma criança que vai precisar, então nós vamos fazer os exames. Então, vitamina D, ferro, né? A maioria dessas crianças, elas têm ferritina baixa, elas estão com o fígado inflamado. É uma criança que está em excesso de frutose, né? O frutose do açúcar. A frutose vai lá no seu fígado, o seu fígado absorve a frutose, na tentativa de eliminar ela, que é um veneno para o corpo. Só que ela vai lá e faz o quê no fígado? Causa gordura. A gordura chamada esteatose hepática. Exatamente. O pessoal fala, eu tô com gordura, não fica com gordura. Não tem nada a ver com a gordura. É a frutose, é o suco de laranja, é o suco artificial, o refrigerante, açúcar, o açúcar branco, que vai lá no fígado inflamar. E tem pessoas até que podem evoluir para um quadro de hepatite. Criança que evolui com hepatite por excesso de frutose, né? Essas crianças obesas. Então, nós vamos fazer a suplementação para tratar esse quadro, né, de deficiência de vitaminas. Então, vitamina D, vitamina A, vitamina E. Eu gosto de usar nessas crianças também compostos antioxidantes. Nós estamos falando de criança inflamada, tá? Hoje a gente sabe muito do poder da creatina, da glutationa, que é o mais potente antioxidante que nós temos no corpo é a glutationa. A glutationa, a quercetina, a boswellia, que a gente pode usar também, que são fitoterápicos. Então, curcumina. Eu falo para as mães, coloca cúrcuma na alimentação. Cúrcuma é um anti-inflamatório que você compra ali, ó, baratinho, e põe no mercado. Comida e fica gostoso. E fica deliciosa. E glutamina? Glutamina. A glutamina, ela tem um papel... Eu gosto muito de usar a glutamina nas crianças que têm inflamação intestinal. Perfeito. Tá? Ela faz parte da minha prescrição também. Então, a gente tá falando de uma criança que tem um intestino inflamado, porque ela come
muito alimento que inflama. Então, se eu não olhar para esse intestino, Lê, não tem como olhar para o resto do corpo. Eu tenho que olhar o intestino dele. Então, a glutamina é uma aliada. A glutamina e a boswellia, que é um fitoterápico, eles têm uma potente ação anti-inflamatória a nível de enterócito. Então, é excelente a glutamina. Além também de favorecer essa questão de proteína, né? De ganho de reforço muscular. A glutamina é excelente, faz parte também da prescrição da criança obesa. E de outras crianças também. Tem que ser, né? Eu acho que é o que a gente acaba prescrevendo pro adulto, e muito dela a gente só vai replicar pra criança em doses diferentes. Um pouco diferentes do que tomar um comprimido de polivitamínico comprado na farmácia, de qualquer jeito, esse tipo de coisa, né? Isso aí é um ponto importante, gente. Procure o melhor pro seu filho, procure o melhor pra você. Cada criança é única, cada ser humano é único. Lembra que eu falei que nosso intestino, a microbiota é uma impressão digital? A sua é diferente da minha, de qualquer outra pessoa. Então, cada criança é única. Seu filho é único. Seu filho não tem que tomar um polivitamínico com fórmulas ali, doses prontas. A gente tem que ter uma suplementação individualizada, baseada na comorbidade, na alimentação, no que essa criança consome, nos exames. Vamos falar de água. Quanto de água as crianças têm que tomar? Porque o adulto a gente fala de 2 a 2,5, 2 litros a 2 litros. 30 ml por quilo, né? 30 ml por quilo. No adulto, né? 35. E na criança? A água, nosso corpo é água, né? Fala que a água, nosso corpo é água. Então, sem água, nós não funcionamos. Eu falo pra mãe, você faz faxina sem água? Sua casa? Você não faz. Você não lava nada sem água. É o corpo nosso. Imagina seu corpo inflamado, cheio de toxina, com açúcar, né? Tudo que a gente faz, essa tranqueira que a gente tá falando. E a criança não bebe água. Você não bebe água, você vai limpar como? Não tem como você limpar. A dose de água vai variar conforme a faixa etária. Isso. Tá? E aí, vamos lá. Por exemplo, uma criança até os seus 3, 4 anos, ela vai tomar ali em torno de 1 litro de água por dia. Um bebê de 6 meses, não. Um bebê de 6 meses vai beber uns 300, 400 ml. Certo. Uma criança mais velha, por exemplo, a criança ou adolescente, a gente vai fazer o cálculo de 30 ml por quilo. Já começa. Já começa. Mas você tá falando da adolescência a partir de qual idade? A partir dos 14 anos. 14 anos. 13, 14 anos. A criança já tem uma... E a criança menor, em torno de 1 litro e 1,2 a 1,5 litros. E acho que é importante marcar, né? Sim. Senão ninguém toma água. Né? É impressionante como incentivar... Hoje eu incentivo cada vez mais os meninos a levarem as garrafinhas de água para a escola, para estar tomando, para tentar tomar água durante os estudos ali, mas está tomando sempre, né? E aí o pessoal fala, ai doutor, eu não tenho sede, ele não tem sede. Criança não pede, você tem que estimular. E aí eu dou essa dica da garrafinha. Você tem que tomar 3 garrafinhas, aquela de 15 ml, compra uma garrafinha, vai com seu filho, vamos escolher uma garrafinha legal, que você queira levar, bacana. Escolhe uma garrafinha aqui. E pega aquela garrafinha para ele. E vai ingerindo aquela água ali. E água, gente, é hábito. Quando você começa a beber água, você começa a sentir sede. A pessoa fala, nossa, eu não tenho sede. Eu não gosto de beber água, eu não tenho sede. Eu falo, bebe água, você vê que você vai sentir sede. A boca vai ficando seca. Não é? Nossa, quanto mais você toma, mais você quer tomar. E muitos sintomas que a gente tem, até dor de cabeça, você bebe água, melhora. A desidratação da célula. Eu falo, de manhã, acorda, bebe 300 ml de água. Você vai ver como que seu dia vai ser melhor. Mas e quando você pega essa criançada que acorda de manhã e não quer comer? Porque é difícil. É difícil. É difícil. Quando a criança estuda de manhã, nossa, acordar, fazer comer, é complicado. É complicado. E ainda mais quando tem crianças que às vezes tem uma rotina noturna ali, de dormir muito tarde, às vezes faz uma refeição e acorda sem fome. Tem paciente que fala, nossa, doutor, ele não tem fome de manhã. Aí, muitas vezes, a pessoa não tem fome porque ela tá desidratada. Aí, é isso que eu falei. Acorda de manhã e dá água pro seu filho. Beba você 500 ml de água, um copo cheio, e dá água pro seu filho. Você não quer comer? Toma água. Aí, ele vai achar que ele não tava com fome, ele era desidratado. Aí ele bebe a água e aí o organismo dele fala, nossa, acordei. Olha pro sol, olha pro céu. E começa a fazer esse estímulo, esse trabalho ali pro corpo acordar, dar bom dia pro corpo. Isso serve pro adulto, porque muitas vezes, mas eu não tenho fome de... Cara, é hábito. Você vai lá um dia, você fala assim, eu vou comer, sei lá, meio mamão. Aí você come 2 colherzinhas, beleza. No outro dia você come mais 2. Você
vai ver, uma hora ou outra você tá comendo meio mamão, você tá comendo uma fruta. Uma proteína, um ovo. Aí você aumenta para um ovo, por uma proteína, aí põe 2. Você vai ver que vai ter um momento em que você não sai de casa sem ter feito alguma refeição, porque nós somos hábitos. Hábitos em cima de hábitos. Isso, e nós temos que condicionar o nosso organismo, nosso cérebro a isso, né? Trabalhar nossa mente, nossas emoções, cultivar esses... eu falo assim, a diferença está nos detalhes, Lê. Se acordar de manhã, tomar uma água, se acordar de manhã, olhar pro sol, e nem você colocar o pé no chão, gente... Ir pra natureza com seu filho. E nem é tão difícil. Não é? Não é. É só começar, aquela coisa de começar a fazer todo dia. E não deixa pra segunda, não. Começa hoje, começa amanhã. E importante, eu acho que de tudo isso também, é esse trabalho de muitos pediatras para tentar tirar remédios. Porque se deixar, a criança vai tendo sintoma, vai introduzindo medicação. Vai tendo sintoma, vai introduzindo medicação. Em vez de ir lá corrigir o global, a hora que você chega, já está tomando. Olha, o que eu tenho de pacientes, esquecendo aqui a obesidade, com gastrite, com dor abdominal, com 15, 16 anos de idade, e se queixando vez após vez de dor abdominal, e tomando omeprazóis, pantoprazóis. É impressionante o que aumentou de quantidade de crianças, de adolescentes, nessa época já dessa maneira. Infelizmente, é o que você falou, perfeito o que você falou, é aquela medicina de uma doença, um sintoma, um remédio. Uma doença, um remédio. Até porque o remédio é mais fácil para aliviar, né? Ele vai lá, alivia o sintoma, ele não trata a causa, mas ele alivia o sintoma. Aí você tem que tratar o efeito colateral do remédio. Aí mais um remédio. Aí o efeito colateral do segundo, terceiro remédio, quarto remédio. Gente, vão procurar a causa. A causa é a mudança do estilo de vida. Não é dieta, é saúde. Olha o que tem de criança hoje, com cada vez mais Ritalina, Venvance. Isso, um absurdo. Omeprazol. Um em cima do outro. Imagina uma criança com 12 anos tomando 3 remédios taxa preta. Não dá. Eu acho que nós temos que começar a mudar literalmente rotinas físicas. A criança precisa fazer atividade física. Necessita. Isso faz o cérebro funcionar muito melhor. Muito. E até a criança, assim como o adulto, fazem muitas vezes entender que a atividade física ela é um trabalho. Sim. E como todo trabalho, ele gera resultado. Às vezes a pessoa fica ali, eu não gosto de academia, porque eu vou ficar levantando peso. Para de olhar para levantar o peso e começa a olhar o resultado. Muitas vezes a gente sai de manhã para trabalhar e não é agradável. Sim. É que a gente foca no resultado que tá lá no final do mês. Importa. O resultado, no final das contas, gente, o que importa são os resultados. E se você puder, lógico, se você tiver como ser agradável e ainda ter um bom resultado, perfeito. Legal, encontramos aqui o caminho perfeito. E se você não tem a perfeição, vamos trabalhar com o que a gente tem. Meu filho não gosta de nada. De nada não vai dar. Não tem como. Alguma coisa vamos tem que gostar. Vamos botar para fazer algo. Faz junto com o filho, faça você junto. E se não gosta, põe lá, olha, vamos começar aqui uma caminhada, vamos começar aqui com exercício em casa. Hoje tem essa facilidade. Aí, agora vamos usar ao que interessa. Você vai no YouTube, hoje tem facilidade de você achar aula de tudo, 15 minutos fazendo em casa. Sim. Tenho vergonha de ir na academia. Não vai, faz em casa. É de graça, gente, assiste É de graça, assiste um vídeo, vai lá, levanta, começa a programar a cabeça para fazer. Pode ser agachamento, faz lá 20 agachamentos, faz lá flexãozinha de braço, que faz em casa. Precisa de lugar, precisa de coisa. Começa por ali. Sim. Começa com 20 pulinhos. Criança adora pular. Criança adora Começa pular. Correr. Pula aqui, ó. Pula. 10 vezes. Tem umas brincadeiras bobas, tipo, tenta ir pulando até você conseguir alcançar o teto. E vai marcando cada dia, o quanto se bate ali um pouquinho mais pra cima, fica uma manchinha na parede. Não tem que ter desculpa, né, Lê? Não, eu acho que dá pra fazer. E eu acho que tem que correr atrás. Não gosto. Não existe, não gosto. Se você achar uma atividade física que seja prazerosa... Perfeito. Okay. Se você não achou, vai fazer. Vamos fazer alguma porque coisa. Isso aqui é um trabalho, é igual estudar. É igual estudar. Você vai falar que criança... acho que a maioria das crianças vai olhar e falar, eu não gosto de estudar. E você não olha pra cara dela e fala, eu não tô nem aí. Tô nem aí. A mesma coisa de atividade física. Você vai estudar
Porque isso tem a ver com o seu futuro. É a mesma coisa a alimentação, tem que ser feita. Eu não gosto, mas não, tá bom, mas agora... Tem coisas, gente, acabou. que não tem que negociar. Nós não somos plantas, né? Nós somos seres humanos. Perfeito. A gente tem que se mexer, nós temos que produzir, nosso cérebro precisa de energia, a criança precisa. Então, é isso, é fazer uma mudança de estilo de vida, que começa com a alimentação, vai na atividade física, vai no sono reparador, no contato com a natureza e no controle emocional. Né? Na mente, no espírito, buscar alimentar nossa mente, nossos pensamentos com coisas boas, levar isso para o seu filho, pensamentos bons, otimismo, de empatia, de amor ao próximo, de cuidado, trabalhar a espiritualidade, o nosso coração. Não estou falando de religião, mas de espiritualidade, de fazer coisas que você acredita, de buscar estudar coisas que a gente acredita que faz bem para nós, né? Um hobby. Sim. E isso, quando a gente tem isso em equilíbrio, o nosso corpo funciona perfeitamente. Porque o nosso corpo foi feito para funcionar bem. Perfeito. Para dar certo. Mariana, prazer te ver aqui novamente. Ah, que bom. Acho que falamos um pouco mais sobre essa adolescência. Acho que é uma fase difícil. Gostaria muito de te convidar para um dia a gente fazer uma conversa um pouco mais abrangente com a nossa psicóloga. Ai, que bom. Eu acho que a gente conversando todo mundo junto, um pouco mais até para essa parte emocional. Sim, talvez perfeito. a gente consiga alguma coisa. Sim, focar mais nisso. Se vocês quiserem, gente, é só deixar recado aqui com a gente, é só interagir, pedir. Nós voltamos com a doutora Mariana e a psicóloga para a gente conversar um pouco mais sobre essa fase. Mas muito obrigado pela sua presença. Algum último recado que você queira deixar para os nossos adolescentes? Gente, eu queria agradecer a todos que assistiram, agradecer a Lê por mais essa oportunidade. Queria falar para vocês, pais, busquem o melhor para os seus filhos, o melhor para vocês. Busquem saúde para não tratar a doença, porque se a gente não cultivar esses bons hábitos, uma hora a conta chega, uma hora a doença vem e tudo tem solução, gente. Nada nessa vida está perdido. Se seu filho tem obesidade, se você tem, procure a ajuda de um profissional, procure mudar essa forma de ver a vida, buscar informações de qualidade com profissionais capacitados e sempre de forma individualizada. Cada criança, cada ser humano é único e merece o melhor. Eu estou aqui, se precisarem, à disposição. Muito obrigado. Boa noite a todos. E para quem não segue a gente, por favor, siga, envie para outros. Nós vamos deixar o QR Code com as mídias sociais para todos que quiserem interagir com a gente. Muito obrigado e até logo. Até semana que vem nos vemos.